Olá, meus caros, estamos iniciando mais um momento da pregação aqui no Conteúdo Edificante e nessa oportunidade a gente vai dar prosseguimento à série de reflexões ou meditações, pregações em Eclesiastes. Nós falamos na última edição, no capítulo 1º de Eclesiastes, e nessa oportunidade a gente vai falar acerca do segundo, né? Será o texto base. Leamos. A temática referente aos prazeres são vaidades. Como são 26 versículos, nós vamos ler e já vamos meditar nos mesmos, tá? Senão demoraríamos muito tempo. Vamos lá, já lendo e meditando nos versículos. 2:1. Disse eu no meu coração: ora vem, eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer, mas também isso era vaidade. O gozar, o prazer, segundo o pregador Salomão, que seu nome quer dizer pacífico, o significado de Salomão é pacífico, ou sujeito equilibrado, de bons modos, que apazigua a tempestade. Ele disse, com a sabedoria de Deus, exatamente isso. E cabe aqui ainda fazer um adendo, uma retificação. Quando eu disse na última edição que esse livro de Eclesiastes teria sido confeccionado em 450 a.C. e disse que Salomão existiu nessa época, era obviamente um equívoco da minha parte, porque Salomão, segundo algumas datações, ele nasceu no ano de 1000 antes de Cristo, ou 1000 e pouco antes de Cristo, e faleceu no ano de 950, 60, alguns dizem que até 20 depois de Cristo. Tem alguns que precisam que em 966 a 926 teria sido o seu reinado de 40 anos, tá? E esse livro, então, foi confeccionado, traduzido, escrito pelos escribas, né, a partir de 400 antes de Cristo. Isso não quer dizer que Salomão não falou o que falou aqui. Muitas coisas que ele falou era isso mesmo, só que foi escrito a posteriori, ou formado o livro, muito tempo depois dele já ter dito, claro, já falecido, tá? Então cabe trazer esse adendo aqui e, obviamente, retificando aquilo que eu falei outrora. Então, disse eu no meu coração, Salomão, ora vem, eu te provarei com alegria. Portanto, gozo, prazer, mas também isso era vaidade, quer dizer, ele tinha prazer, ele ficava ansioso de fazer determinadas coisas, de gozar os prazeres dessa vida, dessa carne, ou desse corpo, e etc. Mas ele percebeu que isso era coisa vã, que isso era vaidade, que isso realmente não trazia nenhum benefício a ele, tanto mentalmente, fisicamente, principalmente espiritualmente. Haja vista que a pessoa que aproveita o gozo do pecado, que não recua ou não recusa, que não sabe equilibrar-se, ela acaba de fato fazendo mal até mesmo ao seu próprio corpo, porque tudo que é exagero é veneno, todo excesso é veneno. Então é necessário atentarmos para essas palavras. E Salomão, então, constatou isto na sua idade já avançada na velhice, dizendo que até aquele gozo, aquele prazer que ele teve era em vão, porque era passageiro e poderia até mesmo trazer malefícios ao seu corpo. E contando com os anos que ele vivia, pouco acréscimo trouxe, ou pouco benefício trouxe para ele, né? Temos, por exemplo, pessoas que se gabam, por ter pegado as mulheres tudo, que se gabam por ter feito isso e aquilo, aprontado, infringindo leis. Nós temos esse tipo de pessoas carnais, e de fato, não, eu sou o cara porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu viajei o mundo todo. E daí? Tudo passa, coisa vã.
Principalmente os jovens têm isso, né? Essa a questão de se exaltar, de querer se diferenciar, se destacar, para se aparecer, obviamente, para os outros, principalmente até mesmo para as mulheres, no caso dos homens. Tudo isso é vão, é isso que Salomão está falando. Tantas outras coisas também que muitas pessoas fazem, né? Ah, eu fiz isso, eu viajei, eu estudei tanto, né? Ah, eu sou formado nisso, naquilo, aquilo outro. Ah, até mesmo pessoas cristãs, ah, eu sou santo demais, eu oro, jejuo, santifico. Isso é farisaísmo. Até mesmo um prazer que é um prazer espiritual e até, obviamente, da própria vontade de Deus, mas se a pessoa não se controlar, ela pode estar pecando e pode ser tudo debaldo, inútil, não valer absolutamente nada, ser jogado tudo fora o que ela fez. Porque, em dado momento, ela acabou, essa pessoa, fazendo as obras da carne. Começou no espírito, acabou na carne. Isso é vaidade, né? Tudo é vaidade. Os títulos, os concursos, o querer se gabar por ser eficiente numa área, por ter destreza, tudo isso é vaidade. O querer ser superior, ter a mania de grandeza, ser megalomaníaco. Ah, eu sei tudo, deixa comigo, eu sou dono da verdade, me escuta, ó, aquele lá não sabe nada não, eu sei, eu li a Bíblia, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou o cara. Isso é farisaísmo. Farisaísmo, que Jesus tanto combateu. Salomão, diferente, um rei constatando que ele estava errado. Tinha na época, possivelmente, a religião, o judaísmo, e até alguns fariseus poderia ter, na época de Salomão, né? Ou com outro nome, pessoas semelhantes aos fariseus. Mas o rei Salomão não era este. Ele era sincero, era transparente, constatou uma verdade. Não adianta você se gabar por isso, por aquilo, porque é tudo passageiro. Nós temos que nos gloriar em Cristo Jesus. Foi isso que Paulo falou. E não nos autogloriar, nos autocultuar, né? Colocar o ego lá em cima. Porque também isso é uma espécie de gozo, de uma alegria dessa vida, né? Aquela alegria de ser superior, ter aquela sensação de superioridade, né? De ter o seu ego massageado pelas outras pessoas. Tem pessoas que têm um prazer de ser cultuadas, de ser admiradas, de serem idolatradas. Eu escutava faz muito tempo, na minha época de adolescente, um CD ao vivo do Legião Urbana, onde o Renato Russo dizia abertamente, claramente: ah, eu gosto, eu adoro ser amado, admirado, idolatrado, como fosse um Deus. É um prazer, porque ele gostava. É algo até mesmo que remete ao narcisismo. E isso é, obviamente, coisa vã. Não é? Porque ele já se foi, as pessoas hoje ainda curtem suas músicas, tem músicas que são boas mesmo, as letras principalmente, mas o que adiantou para ele? Passou a sua história. Agora, sua alma onde está, só ele e Deus sabe. Então, Salomão foi sábio até nisto, que pouco adianta esse gabar-se, esse gozo passageiro, efêmero. Do riso disse: está doido, e da alegria de que serve esta? Quer dizer, ele faz ali um simbolismo, uma metáfora, dizendo: do riso disse, que ele disse para o riso: estás doido, por que estás rindo, por que estás gozando? Que alegria tem? Parece até um lado pessimista dele, né? E da alegria de que serve esta? Por que eu estou alegre e o que serve a alegria? Esse período de êxtase, de, vamos dizer assim, alívio, né? Período de descontração e tal. O que adianta? Por que estás rindo? Estás doido? Estás doido, riso? E o que adianta eu rir? Qual é o benefício? O mesmo Salomão que disse que a alegria faz bem para o coração, que é remédio para o coração. É claro que aqui ele não está condenando você rir, ser feliz, você externar bons pensamentos, sua felicidade dessa vida, né?
e muito menos da felicidade, paz, o gozo de Deus. Mas ele está externando exatamente algo que o ser humano não percebe quando está sem Deus, que é achando que é grande coisa, que de fato ele está bem com a vida, que nada vai lhe acontecer. Ele está de fato constatando e refutando a presunção humana, a soberba humana, a vanglória. Né? Ele está questionando isto. Ele está questionando também o lado nércio, tolo do homem, sabendo que, se for analisar de fato, existe muitos ou maiores motivos, ou mais motivos, para nós estarmos tristes do que alegres. Fato é que ele vai dizer mais adiante em Eclesiastes que bem-aventurado é aquele que está na casa do luto, e não na casa de festas, porque no luto, no momento onde você perde alguém querido, estimado, você para refletir que você é passageiro, e depende de Deus. E dependendo de Deus, a coisa segue o seu trilho. Você pode ser alegre, você deve ser alegre, no entanto, você não é alegre no sentido vazio da coisa, por vaidade, por coisa vã, por passar tempo. Não, você é alegre porque é a essência naquilo. Porque, de fato, aquele que está em Cristo tem o Espírito de Deus e tem o fruto do Espírito, que é o gozo, é a alegria. Alegria é essa, ou paz é essa, que não é igual ao mundo. Por isso que ele questiona essa alegria do ser humano, né? Bebe, fica alegre, né? Aí conta aquelas piadas, mil maravilhas. Eu tinha um tio que era assim, né? Ele bebia, às vezes estava triste e tal, e contava as piadas, às vezes eu ficava até com pena dele. Mas na realidade ele não estava feliz por completo. Aquilo era passageiro, era mentiroso, era uma hipocrisia. É isso que Salomão está questionando. E que o homem de Deus sabe discernir todas as coisas. E quando está alegre mesmo porque tem a presença de Deus. Busquei no meu coração como estimular com o vinho a minha carne. Olha, vai falar da bebida alcoólica ou do vinho. Regendo-me, porém, pela sabedoria e como me apoderar da loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Busquei no meu coração como estimular com um vinho, ou seja, o vinho servindo como um estimulante para a minha carne, para dar essa sensação de felicidade, de prazer, de gozo, de estar bem, de bem-estar, etc, etc. Coisa enganosa, ilusória. Regendo-me, ou seja, guiando-me, porém, mas pela sabedoria. E como me apoderar da loucura. Quer dizer, ele tentou pelo vinho, mas pautando-se um pouco pela sabedoria, tentando o equilíbrio, e como o equivalente me apoderou da loucura, ou seja, deixou ele um pouco louco, essa mistureba toda. Até ver o que seja melhor que os filhos dos homens fizeram, né? Fazendo a comparação aos outros, para se gabar um pouco e tal. E aí ele vai dizer, fiz para mim obras magníficas, edifiquei casas, plantei vinhas, fiz horta, 4 e 5 versículos, né? E jardins, e plantei neles árvores, de toda espécie de fruto, fiz tanques de águas, para com eles regar o bosque, em reverdeciam as árvores, em que reverdeciam, adquiri servos e servos nascidos em casa, também tive grandes manadas de vacas, ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém, amontoei prata e ouro, joias de reis, das províncias, inclusive da rainha de Sabá, né? Provei-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda sorte, ou seja, experimentou todo tipo de música da época, se alegrar nessas festas, e tudo isso. Engrandeci-me, sobrepujei a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. E em tudo isso perseverou comigo a minha sabedoria. Quer dizer, ele passou por tudo aquilo, mas sem perder a racionalidade. E quando ele fala aqui
estava bebendo para se estimular, mas a sua própria consciência, sabedoria, dizia que não adiantava ele tentar fugir da sua realidade pelo efeito da embriaguez ou fazendo as mesmas coisas que os filhos dos homens fazem para se distrair, para não pensar de uma maneira racional, para não analisar como são os fatos, como são as coisas, como é a vida, né? Não tem aquele sujeito, eu não posso ficar em casa, tem que ir lá no bar, eu tenho que ir lá, tem que fazer alguma coisa, senão eu fico louco, né? E Salomão não precisava ir para um bar ou algum lugar para, de fato, esquecer do que estava evidente. Não, ele tinha, de fato, a consciência de tudo, às vezes tomava, no entanto, ele tinha consciência, não perdia a consciência e a racionalidade. E isso é interessante, né? Porque nós vemos, geralmente, muitos sábios se tornando loucos, exatamente porque acabaram se vendendo por conta, às vezes, de um delírio, de uma ilusão, de uma patologia, de uma doença, etc. e etc. Nós vemos pessoas fazendo loucuras e mais loucuras porque não vê sentido na vida, porque tem um vazio existencial, porque não quer enxergar a coisa como ela é, porque não quer acreditar em Deus ou colocar Ele em sua vida. E aí complica tudo. E aí a pessoa não tem mais limites, não tem mais autocontrole, está refém a qualquer mal. Inclusive, isso é algo lamentável. Recentemente aqui na cidade faleceu uma pessoa que tinha separado já há muito tempo, tinha filho e tudo, e andava só em bar, inclusive aqui próximo, onde eu resido. E foi encontrada morta, nessa madrugada, no asfalto. Estava bêbada, foi atropelada. A pessoa não tinha mais prazer em viver. A vida dela se tornou o álcool, o vício. Quantos estão assim, né? Escravizados? Perdendo a sua consciência ou tentando cada vez mais esquecer a realidade dos fatos, atenuar os problemas por meio do álcool, do vício, seja de cigarro, seja de drogas, etc, etc. E Salomão está dizendo que mesmo que ele bebesse, ele não perdia a sua consciência, ele sabia de tudo. Mesmo que ele visse os outros fazendo algumas loucuras, ele sabia de tudo. E é assim que a gente tem que ser, né? Racional. Isso não é pessimismo. É realmente analisar as coisas. Porque o que importa é termos a sabedoria. É que ele disse. Eu percebi, com tudo isso, tendo também a questão de fama, de honra, de honrarias, de bens, de riquezas, eu preservei comigo a sabedoria. Eu preservei comigo o temor a Deus, que é o princípio de toda a sabedoria. Aqui dá a entender até que, de fato, Salomão teve salvação. Porque se ele estava na idade avançada, era idoso, falou disto, isso é algo que é um desabafo. Ele confessa alguns erros dele. Ele constata essa verdade, que perseverou na sabedoria, mesmo até pecado, ter se prostituído com outras mulheres e tal, né? Então tem que analisar. Pode sim, a Bíblia não diz claramente, né? Vamos levando nesse prosseguimento como fosse uma pessoa que tivesse provado de tudo e visto que nada adiantava e que o bom mesmo é estar com Deus. Tudo o que desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Cobiça, concupiscência dos olhos, desejo dos olhos. Nem privei meu coração de alegria alguma. O meu coração se alegrou por toda a minha obra. E essa foi a minha porção de todo o meu trabalho. Veja o que ele diz. Ele sabe que a alegria que ele está tendo é uma alegria que é para essa vida, que não tem tanto proveito. Mesmo assim, ele se alegrou. Mesmo assim, ele fez determinadas coisas, e até algumas equivocadas. Porque essa foi uma porção de todo o meu trabalho, ou seja, todo o seu reinado. E ele achou bem. Olhei para todas as obras que as minhas mãos fizeram, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e vi que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Quer dizer,
Eu me esbaldei, eu fiz isso, mas eu tinha consciência do que eu fiz, que não adiantava de nada, e eu sei, e eu ainda sei, após ter feito isso, que realmente foi vão, que é realmente a aflição do espírito, mas o bom mesmo, e aí ele vai dizer mais adiante, é estar com Deus. Preservar a sã doutrina, na realidade, aqui no contexto, era a sabedoria. Então passei a contemplação da sabedoria e da loucura e da estutícia, que é tolice, pois que mais fará o homem que seguir o rei, o mesmo que outros já fizeram? Pois que mais fará o homem que seguir o rei? Fez uma indagação, mesmo que os outros já fizeram, porque o rei também faz a mesma coisa, não tem diferença. Não é porque eu sou rei, não é porque eu sou ator, atriz, né? Não é que essa pessoa é famosa, que ela é uma deusa. Não, ela faz a mesma coisa que os demais, tem as mesmas privações, as mesmas doenças, os mesmos males, né? Faz as mesmas necessidades vitais, necessárias e tal, né? Básicas. Então é isso que ele está questionando. E passou a contemplar, né? A buscar mais a sabedoria. É por isso que tem vários livros apócrifos de Salomão falando uma série de outras coisas, né? E aí muitos apontam que seria o lado B dele, e ele ter se enveredado para o ocultismo, e muitos atestam isso dizendo que ele se enveredou para o satanismo, e teria sido o pai da maçonaria, etc, etc. Né? Por quê? Os de sociedade secreta tentam para essa sabedoria magnífica, né? Estupenda de Salomão. Mas o contexto aqui que ele está falando, a sabedoria, não é a sabedoria terrena, não é a sabedoria do homem, animal, é uma sabedoria divina de Deus, e só tem essa sabedoria quando se teme a Deus. Ele vai dizer em Provérbios, vai dizer indiretamente aqui, nos seus livros a gente acompanha essa grande verdade. Então ele não poderia ser contra até os seus próprios posicionamentos, ainda que ele se equivocasse, mas pelo menos ele tinha consciência disso, e é o que a gente deve ter. Então eu vi que a sabedoria é mais excelente do que a estutícia, do que a tolice. Quanto à luz é mais excelente, mais melhor do que as trevas, é óbvio. Porque a luz é quem? Jesus, a luz do mundo. As trevas são o pecado, são juízos de Deus. A sabedoria é Deus. O pai da sabedoria é Deus. Agora, a estutícia, a tolice, realmente é o outro lado. Foi o que fez Satanás quando quis usurpar o trono de Deus. Muita astúcia e estutícia da parte dele. Falta de temor a Deus. Falta de temor, falta de sabedoria. Os olhos dos sábios estão na sua cabeça. Ou seja, ele faz reflexões, ele pensa, ele reflete, ele não lança ideias premeditadas. Ele examina tudo e retém o bem. Esse é o verdadeiro sábio. Mas o louco anda em trevas, anda falando perversidades, né? Não refreia sua língua, fala de uma maneira precipitada, etc. Também então entendi que o mesmo lhe sucede a ambos, pelo que eu disse no meu coração. Como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim. Por quê? Pois busquei mais a sabedoria, então disse no meu coração que também isso era vaidade. Aí no contexto da vaidade, e não no contexto que eu falei espiritual, realmente, tanto o louco como o nécio, ou na realidade aqui poderia encaixar o ignorante, e o sábio no sentido de estudo, de ter títulos, né? É a mesma coisa, é vaidade, porque ambos vão morrer, tudo vai acabar. E é o que ele vai discorrer mais adiante. Porque não haverá mais lembrança do sábio do que do tolo. Tudo passa. De tudo nos dias futuros, total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. Claro. A justiça de Deus é perfeita. Imagina que só o rico morresse. Aliás, só o pobre morresse. Que só o tolo morresse. Não. Morrem todos. Ricos, pobres, tolos, sábios, preto, negro, branco, de várias cores, todo mundo. Né? Nascemos, crescemos, vivemos e morremos. Minha avó sempre contava, fazendo uma analogia, às plantas. Assim como uma planta nasce, cresce, desabrocha aquela flor, depois a flor então cai, né? E a planta vai morrendo e tal.
Assim é o ser humano, eu sempre contava assim. E é verdade. E o que é bom é nós sermos simples, simples como umas pombas, por dentro como uma serpente, sermos humildes, porque, de fato, morre-se e deixa tudo aí. Deixa riqueza, deixa intelectualidade, sabedoria, em escritos ou manuscritos, agora com essa tecnologia toda, em vídeos, em áudios, em podcasts, em YouTube, em redes sociais e tal, fotografias, as mais diversas, nos mais diversos aplicativos de smartphone, etc, etc. Não se deixa. Tanto o tolo falando, como o sábio falando, como o rico falando, como o pobre falando, né? Nesse sentido, há uma grande democracia, né? A questão da morte. Assim odiei essa vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Tudo é vaidade e aflição do espírito. É, claro, vaidade, não tem sentido algum. E a aflição do espírito porque você vive angustiado. Né? Você vive angustiado porque às vezes você quer alguma coisa e não tem. Você vive angustiado porque você tem e não quer perder, luta para não perder. Você vive angustiado porque você tem e quer melhorar e não consegue melhorar. Né? Por exemplo, você não tem um carro, fica frustrado porque não tem um carro, quer ter o carro. Aí quando tem um carro, fica frustrado porque não tem como manter o carro. Aí quando tem como manter o carro, você fica frustrado porque não trocou por um carro novo, como o vizinho trocou. E assim vai. É um dos exemplos, de muitos exemplos, né? Dos anseios, dos desejos humanos. Agora a gente tem que priorizar para as necessidades, não os anseios. Porque os anseios e desejos, às vezes, são meros caprichos imediatistas, que não são necessários. Agora, comer, beber, vestir, é necessário, né? Agora, ter carro luxuoso, posso até querer ter o carro, mas não precisa ser tão luxuoso. Uma casa também não precisa ser tão luxuosa. Isso já é extrapolar os limites, já é até mesmo algo que remete a luxo, a ostentação e tal. Né? Para os carnais. E Salomão vai dizer isso. O que adiantou ser rei, majestade, ter esse reinado, construído o templo, tudo bonito, meus filhos, e várias concubinas, né? Parece que 600, 700 e tal. Me adiantou tudo isso. Me trouxe uma série de dores de cabeça. E tudo isso é vão, porque quando eu morrer eu não quero mais nada disso. Eu não vou levar nada disso comigo. Né? Já diz o ditado que o defunto não leva nem o par de sapato. É para pensar. Aliás, tinha um filósofo chamado Diógenes, mendigo Diógenes, parece. É Diógenes, mas tinha o nome da cidade, agora eu não me recordo. Eu até já fiz um vídeo aí, tá num canal bem passado que eu tenho aí. E ele questionava, se eu não me equivoco, era o Alexandre o Grande. Era uma grande figura na época da Grécia Antiga. E ele dizia, na sua maneira, no seu modo ou maneira de viver, bem paupérrima, assim como fosse um pedinte ou um mendigo. Ele dizia para aquele que estava cheio da riqueza, que era possivelmente o Alexandre o Grande ou alguém bem conhecido da época. O que adianta você estar assim dessa forma? Você vai morrer, vai deixar tudo. E ele brincava com ele ironizava, não estava nem aí, porque ele entendeu o recado, né? E, inclusive, a filosofia trata esse sujeito como algo até muito especial, uma filosofia muito específica, muito realista e tal. E o fato é que esse que acaba morrendo, que era um rei, que era um sujeito bem conhecido, ele morre e manda colocar o braço ou a perna de lado de fora do seu caixão, para mostrar para todo mundo que ele não leva nada, que a sua mão não tinha bens nenhum, não tinha joias, não tinha nada, e o seu pé nem calçado, para que a sociedade não, então, viesse a pegar bens materiais. Né? É uma reflexão que foi feita, né, que aconteceu, para eles se conscientizarem. E numa sociedade demandista, imediatista e materialista como essa nós vivemos, é necessário às vezes atentar para isso, né? Porque se preza mais pelo ter do que pelo ser. Você pode ser qualquer um marginal,
Mas se você tem, você é benquisto, você é o queridinho. O dinheiro, ele beatifica, canoniza o homem e a mulher. Ela pode ser, né, a pior das mulheres da face da terra. Ele pode ser o pior dos homens da face da terra. Mas tem o faz-me rir, tem as verdinhas, os dólarzinhos, né? É o santo. Por isso que dificilmente você vê famílias tradicionais, ricas, né? Tem gente falando mal delas. Mas eles têm um lado podre lá escondido. As secretas têm. Só se fala, não, olha, a família é nobre, ela fez esse tipo de benfeitoria para a cidade, né? Ela é uma família pioneira aqui na cidade, tradicional. Olha, os seus familiares, olha, fulano de tal criou isso aqui, foi advogado, foi deputado, foi senador, foi isso, foi aquilo, né? Só conta aquela história maravilhosa, né? Não conta lado podre. Por que não conta? Faz-me rir. Agora, se é um pobre, mesmo que ele faça alguma coisa de bom, eles sempre vão olhar para o lado negativo dele. Porque todo mundo tem o seu ponto fraco, calcanhar de Aquiles, todo mundo tem as suas falhas, mas quando é com o rico não se demonstra tanto as suas falhas. Agora um pobre, às vezes até o que ele não é, eles acabam dizendo que é, né? Camarada não é um larápio, acaba sendo um larápio, um ladrão, e por aí vai. É lamentável essa hipocrisia, essa falsidade e essa procura intensa pelo ter, por então se satisfazer tendo. Eu gosto de conforto, eu gosto de luxo, eu gosto daquilo. Mas Salomão está dizendo que ele teve tudo no seu tempo e pouco adiantava, porque era vaidade, era coisa vã, e ele trazia muitos malefícios no sentido de aflições, porque ele não vivia possivelmente tranquilo, teria que controlar tudo, poderia ser morto, assaltado, porque tem tudo isso. Jesus disse, não ajuntar esse tesouro aqui na terra, por quê? O ladrão rouba, a traça rói e a ferrugem corrói, mas ajuntar esse tesouro nos céus, por quê? Lá não tem como roubar, lá não tem como nenhum bicho roer essa riqueza, não tem como. E a riqueza espiritual, e a riqueza nos céus é a riqueza espiritual da presença do Espírito de Deus nas nossas vidas. É muito mais maravilhosa, ou é a riqueza das riquezas. Vamos adentrar o texto, né? A sua parte final, senão a gente não acaba a meditação. Então eu odiei todo o meu trabalho em que trabalhei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Olha o questionamento de Salomão. Olha, o que adianta eu trabalhar? Vai vir alguém, vai pegar isso que eu tenho, configurando até mesmo aquilo que Jesus disse, o ladrão, né? Entre aspas. Ou ele vai deixar de legado, de herança para os filhos. E se os filhos não forem cabeça, outros povos, outros homens, até inimigos, podem se apoderar daquilo que ele tanto lutou, tanto se sacrificou para cuidar. Nós temos o exemplo, claro que muitos meditam nessa passagem de modo espiritual, mas nós podemos interpretar de modo literal, no caso de Nabote e Acabe e Jezabel. Acabe e Jezabel queriam porque queriam aquela vinha. E Nabote resistia. Mas só que acabou morrendo. Mataram Nabote e pegaram a vinha. Salomão corria esse risco e sofria por conta disso. E pensava também que um dia, independente de isso acontecer ou não, ele ia falecer e ia ter que entregar de mão beijada, né, para os outros. Se não para os inimigos, para os filhos. E se os filhos não fossem cabeça, como já disse, poderia ser para os outros. Então é coisa vã. E aí começa a questionar o trabalho, o excesso de trabalho, né? Que é maluquice mesmo. Você não dá valor para o seu próximo, para o seu semelhante, para a sua família, você não viajar, você não curtir a natureza de Deus, ficar focado só em trabalho, dentro de casa. Isso é escravidão, isso é vício. Uma coisa é você trabalhar para o seu sustento, uma outra coisa é você trabalhar para acumular bens que no fim você não aproveita absolutamente de nada. Não adianta. Odiei todo o meu trabalho em que trabalhei debaixo do sol. Ele odiou o trabalho que ele tinha feito. Olha que coisa interessante, né? Odiar. Por que odiar o trabalho? Porque de fato, se você parar para analisar, não adianta. Não adianta absolutamente nada.
E aqui não está se dando brecha para não trabalhar. A Bíblia diz que quem não trabalha não coma, né? E também tem que se falar que existem vários tipos de trabalho. O que eu estou fazendo agora no momento é um trabalho. Eu estou ocupando, inclusive, a minha mente. Mente vazia é a oficina do inimigo, né? Eu estou trabalhando aqui. Mas é um trabalho que, às vezes, não tem remuneração, como é esse caso. Mas é um trabalho. Qualquer coisa que você faz é um trabalho. E tem a diferença para emprego, que é algo rentável. Geralmente, quando você está, então, com uma relação contratual empregatícia, onde você dá a sua prestação e recebe a contraprestação, que é o salário, a remuneração. E o que Salomão está falando aqui é o trabalho no seu todo, no seu geral. Desde você, por exemplo, limpar o seu quarto, lavar a louça, desde você reparar a sua casa, o jardim, trabalhar para cuidar dos seus bens, que isso é trabalho também, até algo que remete à ligação com uma empresa para ganhar dinheiro, etc, etc. No caso de Salomão, ele trabalhou para cuidar do seu reinado. Ele fez de balde. É nisso que ele está falando. Vamos lá. Estamos no versículo 18. Deixou o homem que viesse depois de mim. Depois o homem que vir vai pegar tudo aquilo. Né? Vai pegar até algo melhor. É só você parar para analisar. Hoje nós estamos na era digital. A tecnologia 3.0, já está indo para 4.0, né? E quantos que trabalharam para nós termos essa tecnologia que hoje nós temos? Porque isso já vem sendo estudado há anos e anos. Quando se fala em tecnologia 4.0, não é que foi criada agora. Já foi criada aí há mais de 10, 20 anos atrás. Experiência já se tinha. Quando daqui a algum tempo surgir a 5.0, 6.0, já está sendo feita agora. Tá? Somente a questão aí de robótica e tal. Isso é falado há muito tempo, desde a década de 80. Inclusive aqueles filmes futuristas e tal, né? E o que a gente pode analisar é que realmente tem determinadas gerações que servem para outras. Você para analisar desde o início de tudo. Até agora. Quantas gerações trabalharam para nós ter essa evolução toda. E nós estamos contribuindo de alguma maneira para as próximas gerações, se Deus assim quiser, para deixar umas outras coisas para elas. Por exemplo, meu avô nasceu na década de 1916. Faleceu em 2005. Ele nunca ouviu falar de internet. Pode ter ouvido falar, mas não era aquela internet. Pelo menos era de banda larga. Minha avó nasceu em 16, durou um pouco mais que ele. Pegou a internet. Pegou as informações da internet, sabia o que era internet, o que era computador. Né? Só para você ter uma ideia. Né? Os nossos passados não sabiam de nada. E ela até dizia, minha mãe, se soubesse disso, né? Minha mãe não chegou nem a ter um carro, ou pegar a época de carro, porque a mãe dela é de 1888. Então você vê o andar, e assim você pode analisar até mesmo com seus próprios parentes, né? É bom conversar com pessoas com experiência para relatar isso. Eu, principalmente que gosto de história, sempre explorei esse lado da minha avó, até, com gravações a respeito disso. Acho muito interessante. Por isso que a própria Bíblia nos diz para nós respeitar os anciãos, porque eles têm experiência para nos passar. E Salomão aqui é um ancião, já é um idoso, está contando algumas coisas para nós, das obviedades que vamos passar, ou que já passamos, e devemos atentar. Para não viver tão deprimidos assim, para buscarmos a racionalidade, Deus e tal. Vamos seguindo. Quem sabe se será ele sábio ou tolo, aquele que vinha após ele, né? Ele morreu, deixou para alguém que sabe. Contudo, ele se apossará de todo o meu trabalho, em que trabalhei, verdade? E em que me ouve sabiamente debaixo do sol. Isso também é vaidade. De sorte que me apliquei a fazer que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho em que trabalhei debaixo do sol. Acabou tendo um desânimo inerente a realmente refletir acerca disso. Porque o trabalho pode te dar bens, dinheiro, mas ele não pode ser o seu senhor. Ele não pode, de fato, te bloquear para outras vivências ou experiências.
Por exemplo, nós temos no Brasil um regime de 8 horas diárias, configurando 44 horas semanais de trabalho. Você vai analisar, durante um ano, você fica mais tempo trabalhando do que dias de férias. Parece que são mais de 200 e poucos dias, enquanto a partida você tem 100 e poucos dias. Porque vai folgar, geralmente, final de semana, tem aqueles que nem folgam no final de semana. Outrora tínhamos uma escravidão muito mais maior, eram 16 horas trabalhadas, era um sacrifício enorme. E na época de Salomão, então nem se fala, né? Era trabalho à beça. Os servos mesmo eram escravos ali. É claro que tinha que tratar eles no temor do Senhor, mas eles trabalhavam de uma maneira muito mais precária do que hoje em dia, né? E muitos reclamam, eu trabalho muito, eu estou com ler, eu acordo 6 horas da manhã, vou dormir 10 horas da noite, é muito trabalho. Que trabalho, cara pálida? Trabalho tinha os antigos. Como a minha avó dizia, às vezes para sobreviver tinha que pegar lenha lá para vender, tinha que roçar no campo, porque meus avós de campo, interior, pobreza mesmo. Né? E aí, os camaradas hoje trabalham mar-condicionado, no escritório, e aí reclamam. Queria ver eles nesse tempo, e aqui no caso de Salomão, então, no tempo dele, então nem se fala. A crescida de depressão, de desânimo, de problemas, realmente, se não tivesse o temor de Deus, era grande a taxa. A geração de hoje é uma geração um pouco mimimi demais. Isso já o filósofo Pondé fala. É claro que a gente tem questão de depressão, é muito importante dialogar, falar sobre isso, que na época não se falava e muitas pessoas se matavam, né? E até mesmo na época de Salomão, né? Porque não tinha tanta essa consciência, essa concepção disso tudo. E quando se tinha, era exatamente as pessoas mais ricas. Os pobres não. O pobre tem que trabalhar até morrer e pronto. Né? Se não é manha, se não é isso, é aquilo outro. Então é algo muito sacrificante. E hoje em dia tem, obviamente, essa construção muito maravilhosa e é uma evolução. Ainda bem que temos. Né? Agora, tem muitas reclamações que não procedem. Às vezes a gente é tão ingrato, porque tem gente que sofre muito mais e está vivendo. E é isso que Salomão falava. Eu estou trabalhando demais, meus servos estão trabalhando demais. Mas o que adianta isso aqui? O que adianta essa minha riqueza? O que adianta às vezes eu ser tão rude, cruel com meus servos, com servos, etc. É isso aí que vem na sua mente. Nós vamos adiantando porque nós temos poucos minutos aqui para encerrar a mensagem. De sorte que, versículo 21, porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, conhecimento, habilidade, com tudo, há um homem que não trabalhou nele e deixará como porção sua. Isso também é vaidade e grande enfado. Olha que interessante o que ele diz, né? Tem aquele que trabalha com sabedoria, com equilíbrio, com conhecimento, de fato, mas, contudo, há um homem que não trabalhou nele, ou deixará como porção sua. Quer dizer, vai passar o trabalho do outro, né? Ele vai ter de bombejada, etc. É nesse sentido. Isso também é vaidade e grande enfado, que o cara trabalha e não adianta. Ou também no contexto, o sujeito trabalhou e não viveu experiências que precisava na vida. Não teve, foi escravo. O que mais tem o homem de todo o seu trabalho e de fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? A indagação. Todos os seus dias são de dores. E o seu trabalho e da fadiga, aliás, todos os seus dias são de dores, e a sua ocupação é desgosto, até de noite não descansa o seu coração. Isso também é vaidade. O sujeito é workaholic, né? Que é a expressão em inglês que quer dizer viciado em trabalho. Não há melhor para o homem do que comer, beber, fazer o que sua alma goze do seu bem e do seu trabalho. Vi isso que também vem da mão de Deus. Agora, isso vem da mão de Deus. Gozar, beber, comer equilibradamente, agradecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus, isso é de Deus. E não aquela compulsão, né, aquela ganância, trabalhando por ter dinheiro, por ter renda, etc. E assim, destrói a si mesmo, destrói os outros, etc, etc. Isso não procede. Então ele vê uma separação, que isso é de Deus. Nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer o que a sua alma goza do seu trabalho. Isso não é vaidade. Pois sem ele, quem pode comer ou quem pode alegrar? Isso é verdade. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer.
Então, com Deus tudo tem sentido. Sem Deus não tem, é vaidade, é aflição. E mesmo que você tenha aflição, com Deus você supera tudo. Porque tudo você pode naquele que fortalece. Ao homem que é bom diante de Deus, diante dele, Deus dá sabedoria, conhecimento, alegria, mas o pecador dá trabalho para que ajunte e amontoe, a fim de dá-lo àquele que agrada a Deus. Isso também é vaidade e aflição do espírito. É isso que ele quer dizer. Não adianta você ser um escravo do trabalho, o trabalho ser o seu senhor, você trabalha, e no fundo vai deixar para outra pessoa. E que isso é resultado até mesmo do próprio Deus agindo, fazendo justiça, já que você não foi temente a Deus, você não buscou a Deus, buscou mais as coisas da sua vida, e, em contrapartida, os outros aqui alcançaram porque temeram a Deus, ok? Deixe o seu like, se inscreva no canal, e essa foi a pregação